Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Scherer. Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Porquê Podcast. E quem está aqui comigo hoje é o querido Sou eu! Clóvis Olha eu de Reis. novo. Não sou convidado hoje? Não, hoje não é convidado, hoje é convocado. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? É um prazer imenso estar aqui de novo. Às vezes a gente Obrigada. fica uns dias sem estar aqui, é tão bom, né? É tão bom rever o que a gente aprendeu, é tão bom estar aqui levando adiante, é tão bom responder as perguntas que a gente recebe. Verdade. Pô, Às vezes a correria do dia a dia nos engole, né? Mas é, voltamos agora. é isso aí. Então, hoje o nosso episódio é sobre um assunto que a gente tem como valor na nossa empresa, né, que a gente considera Na essencial no vida. nosso dia a dia, isso, que é Foi responsável pela mudança da trajetória, da direção, posso dizer, das nossas vidas, né. isso, que é autorresponsabilidade. Muitos Isso. aqui já caiu a audiência, eu já tô vendo, ó. Ah, não quero Caiu. mais assistir, vou trocar. Agora assista mais 30 segundos. Se tu quer continuar exatamente que nem tu tá, pode parar, tá tudo certo. Mas se tu acredita que tu pode viver melhor, se tu pode melhorar tudo na tua vida, continua. Continua que eu te garanto que O que que é? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que que é eu autorresponsabilidade? acho que antes de autorresponsabilidade, traz uma situação com e sem. Com e sem. Tá, Tá, eu tenho exemplo, vários. Exemplos, exemplo, tá, situações. bora lá. Primeiro, sem. Exemplo sem autorresponsabilidade. Ah, Hum, eu eu tenho um exemplo, posso dar então. tá, vai lá. Ah, na empresa, Hum, cara, o negócio estava quebrado. uhum, E tu sabe o que acontecia? hum. Ninguém ajudava a gente. Ninguém ajudava, O governo não nem o governo, ajudava, os funcionários não ajudavam, o prefeito não ajudava. Ninguém ajudava a gente. ninguém. Todo mundo era culpado do nosso. Pô, todo mundo só ferrava com a gente. E é isso, é realidade. Isso aqui não é Sim, exemplo fictício. Essa é a verdade. Ninguém ajuda a gente. Chovia, era problema. Dava sol, era problema. Pô, nem o tempo ajudava. tudo dificultava. Nossa, tudo era problema. Tudo era É. problema. Tá, agora eu vou dar um exemplo Tá, da e aí como é? Com. calma, eu vou dar um exemplo vida pessoal agora. Bora lá. Hã, que eu não emagrecia por causa da minha genética. Todo mundo da minha família é gordo. É, Logo também sou, nunca serei magra. é para amenizar a dor, né? Uhum, Como é que funcionava eu lá na empresa? É assim, para dizer assim, cara, eu tô fazendo o máximo que eu posso, mas ninguém ajuda lá fora, então eu tô ferrado por causa disso. é isso aí que É. tem. Só que depois de um tempo, por não sei como eu descobri isso, essa ferramenta, e aí eu pensei assim, não, 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 peraí. Tem gente que trabalha no mesmo setor que eu e está crescendo. Sim, Tem empresa no mesmo setor que a gente está crescendo. Então o problema logo não é. E ele olha, esse foi o pensamento que veio na minha cabeça. Tem gente que trabalha no mesmo setor que eu. Ó, a empresa tal está ganhando dinheiro, está crescendo. E eles estão debaixo do mesmo céu, em cima da mesma terra que eu. O governo é o mesmo, o sol, o a tempo é chuva o é mesmo. mesmo, Então, o problema não são eles. o problema sou Aonde que eu. está a solução? Está entre essas duas orelhas aqui. O meu modo de pensar. Logo, eu ajo em função do meu modo de pensar. Sim. Tanto que foi isso que mudou a trajetória do nosso negócio. E como alguém pode desenvolver a autorresponsabilidade, Clóvis? Como que alguém pode desenvolver a autorresponsabilidade? Para desenvolver a autorresponsabilidade, primeiro precisa desenvolver autoconsciência. É o saber aonde eu estou e o que eu posso fazer naquela situação, seja ela qual for. Sim, para mudar. Exato, exatamente. Então, primeiro, antes de eu me responsabilizar por algo, eu tenho que ter consciência de que aquele algo existe. Faz sentido? Faz. Exemplo, vou trazer um exemplo meu. Quando eu bebia demais, ponto. Enquanto eu continuava bebendo, eu não achava que aquilo era um problema. Uhum. Logo, eu vejo o problema, eu aceito o problema, eu aceito que ele existe, Reconheço. reconheço que ele existe e o que eu posso fazer em relação àquilo ali.
Então eu tenho que tomar consciência de onde eu estou, para onde eu quero ir, e a autorresponsabilidade é a ferramenta que me acompanha do ponto A para o ponto B. É que te faz traçar um plano de ação? Exato. E o que que é autorresponsabilidade? Tu me perguntou como eu desenvolvo. Isso, o E o que 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 é? é? Talvez as pessoas vão dizer, mas é uma ferramenta, é uma caixa de ferramentas que eu tenho que andar. Não. É um modo de pensar. Uma mentalidade. É onde que eu me baseio as minhas ações. Tem aquela frase do Paulo Vieira que fala, né, cada um tem a vida que Merece. merece. É um pouco duro, né? Fica tranquilo, cada um tem a vida que merece. É. Então, o que quer dizer isso? Cada um tem a vida que merece. Que as minhas ações merecem aquele Me resultado. trouxeram Me até trouxeram aqui. até aqui. Isso. Até uma das premissas eu estou onde eu me coloquei. Uhum. Autorresponsabilidade diz isso. Isso parece acusador, mas é tremendamente libertador. Se eu estava quebrado com a empresa, cara, responsabilidade minha. Se eu tenho mérito com a empresa, responsabilidade minha. Do ruim quanto bom, né? Exato. É que a grande maioria do ser humano, ou a grande maioria que usa pouco autorresponsabilidade, elas querem pegar só os resultados bons, né? Sim. Mas os resultados negativos, não. Aí vive num mundo de fantasia, de sofrimento, de frustração, de vitimização. E eu sei exatamente hoje quando eu fico me vitimizando. Eu me observando assim, por que que eu tô Essa é a falando isso? droga do autoconhecimento. Eu sei exatamente. Faz sentido, Marina? Historinha, né? Faz, Bem. Aham. exato. É historinha. E a autorresponsabilidade, ela fala sobre as historinhas que a gente conta. Fala aí mais um pouquinho, Marina, O que sobre que são isso. as historinhas? Ou autorresponsabilidade? Ou até antes vou dizer assim, o que que é autorresponsabilidade para ti? Tu ia trazer um exemplo antes. É, eu trouxe o exemplo do que eu falava sobre o peso, né? Ah, que eu era gorda por causa da genética, por causa da minha família, todo mundo era gordo, enfim. Isso é sem É sem autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, por quê? Porque eu jogo a responsabilidade de eu estar acima do peso em alguma coisa que eu não consigo. No externo, Que eu no não outro. tenho. Tipo, logo se a minha família fosse magra, Eu seria magra. Não, né? Eu era e gorda porque eu comia mesmo. A responsabilidade era toda minha, né? E a partir do momento que tu consegue, que tu tem essa consciência, aí que tu se questiona, né? Que aí tu chega na resposta que é a consciência, né? Aí tu vai dizer, não, peraí, mas eu não quero seguir com essa vida. E aí, o que que eu preciso fazer para mudar ela, né? fazer E toda a família aí, emagrecer. eu fiz vários já emagreceram. Mas aí a gente muda os hábitos, né? A gente muda os hábitos, a gente torna palpável e vê que nós somos o único responsável por aquilo. Se eu quero mudar o meu peso, se eu quero diminuir o meu peso, se eu não estou feliz como eu estou, logo eu preciso me movimentar e fazer algo para mudar isso. Marina, Vem na minha ação daí, né? exato. A minha responsabilidade. E uma pergunta é assim, como que alguém traz de forma sintetizada, clara e simples, como que alguém pode desenvolver autorresponsabilidade? Como que alguém pode desenvolver a autorresponsabilidade? Para mim foi se questionar, olhar para dentro, sabe? Só que isso é um processo um Para dentro pouco do quê? dolorido para dentro. Eu olhei para dentro de mim, né? Beleza, fala mais. Parei, analisei, de fato, com verdade, coragem e humildade, o que me incomodava, o que não me deixava feliz. Fiz vários questionamentos, coloquei no papel, quero mudar isso, quero mudar aquilo. Então, isso tudo me trouxe consciência, eu parar para me questionar o que que fazia sentido, o que que não fazia, né? E o que estava ao meu alcance mudar, e o que não estava. E o que E, que eu faria para mudar cada e coisa. às vezes, diante de um problema grande, o que está no nosso controle é uma coisa bem pequenininha, né? Sim. Mas Mas ela faz aí, diferença, aí né? que tá. Aí que tá o negócio, né? Se vai pegar um exemplo de um transatlântico, o que que dá direção para ele? Um transatlântico? É uma peça pequena dele, né? Uhum. Só que aquela peça pequena faz toda a diferença. Aquela ali que dá a direção, né? O que que eu quero trazer com isso? Na autorresponsabilidade, a gente tem a regra 10-90, né? Que nós já fizemos alguns vídeos, vários, na verdade, vários, sobre isso, né? Que a minha vida é 100%, correto? Mas desses 100%, 90%, 10% é o que me acontece, o que o mundo manda para mim, o que a circunstância manda para mim, e 90% é o que eu faço com aquilo que eles mandam para mim, O significado que eu dou. o significado que eu dou.
E aí tem um estudo, um exemplo simples e claro sobre autorresponsabilidade teve um estudo, e é estudo, tá? Com gêmeos, Uhum. né? Dois irmãos. Um irmão super bem, com uma vida muito bem estruturada, família, trabalho, tudo estava Bem. Uhum. bem. E outro totalmente disfuncional, totalmente destruído, tá? E eles perguntam, fulano, o filho número um, como que tu conseguiu construir uma vida tão bem sucedida em todas, né? Uma família bem Todas as estruturada, áreas. sendo um bom pai, sendo um bom marido, tendo sucesso profissional, com um pai com uma família totalmente arrebentada. Com um pai que bebia, batia nos filhos, batia na esposa, às vezes morando na rua. E aí a resposta do filho mas o que você esperava de mim tendo uma família daquele jeito? O que tu esperava que eu fosse, que eu fizesse tendo uma família daquele jeito? Ok? Aí eles vão e perguntam para o filho número 2, onde que tem uma vida totalmente arrebentada, né? Fulano, o que que aconteceu contigo? Tu tendo um pai que bebia, um que batia na família toda, que às vezes expulsava vocês de casa? Uhum. E a resposta dele o que você esperava de mim? O que tu esperava que eu fizesse tendo uma família daquele jeito? Tá vendo? Significado. Um usou pra puxar pra baixo, o outro desculpa, o outro foi pra cima. Exato, é o significado. Então, o primeiro, ele pega tudo aquilo que veio para ele e ele agiu, botou os 90% dele, Sim. né, de uma Que forma. que ele pensou? Quero ter uma família diferente, não quero ser a mesma coisa que eu na família que tinha na minha casa, né. O que que eu quero trazer para todos, pessoal? Que não é um ambiente, salvo poucas exceções, e provavelmente você não somos as exceções, né? Salvo poucas exceções, a regra a nossa vida é feita com o que a gente faz com o que o mundo nos entrega, né? Porque muitas vezes o ambiente não é favorável, né. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, para quem quer crescer, o É ambiente não é pancadaria. O Will falou isso quando ele veio, né. é tiro, porrada e bomba. É 90% do tempo, 10% a gente É usufrui. isso, só que daí a grande maioria das vezes, exemplo, quando lá atrás, quando eu dei o exemplo da empresa quebrada, e a gente tentou fechar 2 vezes, né? A empresa e não conseguimos, eu e o Paulo. Nós não conseguimos porque nós não tínhamos como pagar tudo. O quão duro foi para mim pensar, putz, mas eu não sou o bonzão, então, eu não sou tão bom, eu sou ruim. Cara, Humildade, isso orgulho. dói, né? Então não é o governo, não é a economia que está arrebentando com a minha empresa, sou eu? Sério? Mas eu pensei que eu era bom. Cara, isso dói. Às vezes eu pensar assim, putz, mas meu casamento não tá tão bom, não é porque a minha esposa é ruim, não, é porque eu sou ruim mesmo. É porque eu não faço a minha parte como marido, eu que não me posiciono como homem. É que tu tem que parar e olhar realmente, né, Consciência, né? para as tuas atitudes. Só que a grande maioria não quer ver isso, né? O Clóvis não queria ver isso. Não colocar a culpa no outro e nem se colocar no lugar de vítima, né. O quão duro para ti é pensar assim, peraí, então eu não sou gordo por causa da minha família. Eu sou gordo porque eu sou preguiçosa Porque mesmo. eu como mesmo e sou preguiçosa. Porque eu não, e aí tem outra coisa, né? Porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho emoções, porque eu não tô comendo a comida, eu tô Tô comendo com medo das emoção. emoções. Essa semana eu cheguei em casa e falei pra Marina, meu espírito juvenil, preciso atacar os iogurtes da Cecília. É que lá em casa não tem quase nada É, de besterol, né. é, Não tem, na não tem. verdade. Tem os iogurtes da Ceci e era isso. E tinha umas bolachinhas com chocolate lá, que daí tu É, atacou também. mas é semana porque eu tava num estado E normalmente acontece, né, a gente come as emoções, né. come emoções, Uhum, exato. uhum. Então, autorresponsabilidade é sobre isso. E depois que a gente, que nem eu falei, eu sei exatamente, quer dizer, na grande maioria das vezes eu sei exatamente quando eu tô falando uma coisa, mas por trás tem uma vítima, né? Aham. Nem essa semana eu falei para Marina e eu falei, eu cheguei em casa, entrei em casa assim, tava pensando em algumas coisas que se repetem, alguns problemas, preocupado com algumas coisas assim, sendo idiota, ponto.
E aí eu pensei assim, a Marina, eu entrei, tá, e eu já ia agir de uma forma que eu agiria um tempo atrás, lembra que eu te falei? Eu disse, putz, pra quê? Mas o que que tinha por trás da ação, como é que eu posso te dizer? Da ação, da ação sendo, não agindo de forma adequada, agindo de forma ríspida, de forma nervosa, assim. O que que estava por trás dessa ação? Eu me olhando, A né? frustração, O vitimismo. Vai também. dizer assim, não, só eu que me esforço nessa casa, porque só eu que me esforço lá, só eu que faço isso, é eu para fazer tudo. E eu falei para Marina, olha só o pensamento que estava, o motor que estava girando isso. Uhum. Parece loucura isso, né? Mas é a gente se observar. Eu aprendi na PNL, no livro lá, que ele fala, a gente precisa se observar. E aí a gente consegue melhorar, porque a gente, quando está no estado automático, eu só vou botando para fora o que eu sinto aqui, tá, mas o que está por trás disso? O porquê que eu me irrito? Os sentimentos, né, o gatilho que O levou que está me aquilo. faltando quando eu me irrito? Né? Exemplo, eu falei para a Marina essa semana, pô, eu cheguei em casa, a Cecília, assim, a pergunta da Cecília, pai, tá com muita energia ou com pouca energia, pai? Porque ela quer botar um rock and E roll na TV, ela só faz isso com ele, comigo ela nem pergunta. porque dela quer botar uma música na TV e a gente dançar. E Uhum. ela corre, ela sai correndo no piso de casa Se joga no e se piso. joga no piso e grita assim, Neymar. Eu não sei onde que ela aprende isso, né? Porque a gente não olha a Na TV, não olha escola, né. futebol. E ela sai, e a gente pula e dança, enfim. Só que, putz, eu tava muito cansado essa semana, né? E aí eu falei pra Marina, ela é criança. Ela não tem culpa da gente pegar um monte de coisa para fazer, da gente não ser organizado e da gente se esgotar. De eu me esgotar. Tanto que eu falei para ela, papai promete para você, eu vou organizar as coisas, eu vou ter mais tempo Pra e brincar. mais disposição para brincar contigo, porque ela não tem culpa. Mas se eu não vivo no automático, o que eu vou fazer? Xingo, manda ficar quieto, vai pro teu quarto, Sim, compra um celular, dá para ela, compra um tablet. Faz sentido? total. Fala mais, que só eu falo nesse podcast aqui. Total, nem sei mais o que que a gente tá Autoresponsabilidade. autorresponsabilidade. Isso. Como se ela Então, se manifesta de forma sutil na nossa vida, ou a ausência dela, né? muito. E faz total diferença, né. Para mim faz. E o que tu falou ali de como a gente consegue identificar na gente e nos outros tão rápido as historinhas, né. Porque muitas vezes é assim: "Ai, tem que treinar". Claro, né, nós se exercitamos todos os dias, né. Mas tem dias que é mais corrido, Quase. enfim a gente tenta quase. Tem dias que é mais corrido, enfim, mas cara, é meia hora, é uma hora, daí às vezes tu fica: "Ai, não deu tempo". Isso é historinha, né. Tu não fez porque tu não quis. Sim. É que a nossa vida é em função de historinha, né? Viver a autorresponsabilidade é uma historinha, né? Só que é a classificação das historinhas, né? Que elas são brincadeiras, mentirosas e verdades, né? Uhum. O que que é historinha brincadeira? Pessoal, vou dar um exemplo assim bem chulo, bem, né? O que que a barriga é? É aquela história assim, né? Quem não tem barriga não tem Não história. tem história, melhor É essa. só para aliviar, né? Só para aliviar a culpa, né? A culpa do gordinho que A tem culpa de ser barriga. gordinho, né? Uhum. Tipo, ele não deixa, aquela história assim, eu não deixo ninguém fazer piada comigo. Eu mesmo faço, né? Uhum. E o que que é a historinha que essa é a brincadeira? O que que é a mentira? Ah, eu sou gordo porque minha família é gorda. É, mentira. Isso é historinha. Ou o que que é historinha verdadeira? Ah, eu tenho um problema, eu não posso me exercitar, tenho uma, não é tireoide, alguma coisa assim problema de tireoide. Tem um A problema tireoide que faz engordar ou é, emagrecer, depende se ela tá exato. Então tem vários tipos de historinha. E eu viver assim, o que que é a historinha que eu conto verdadeira em relação ao negócio? Cara, eu posso fazer uma empresa que cresça. Eu consigo, junto com todas as pessoas que trabalham aqui, construir uma empresa lucrativa. Eu consigo. E eu conto essa historinha para mim todo dia. Todo dia, todo então dia. temos que reescrever nossas historinhas com elas sendo verdade, É isso aí. Toda com o que a historinha. gente quer. Exato. Tanto que tem um exercício que é isso, né? Ó, um exercício para você. Qual a historinha que tu está contando hoje? Verifica, exemplo, pega a tua vida, qual o resultado que não tá legal? Ah, isso aqui não tá legal. Vamos pegar assim, Profissional, o meu financeiro. trabalho. Eu odeio meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho. Ok.
o que que tu conta para ti que tu ainda trabalha nesse trabalho. Pra ti a- todo dia. Isso aí. Para ainda continuar trabalhando na algo que tu odeia. Ah, eu odeio porque eu não tenho ensino superior, exemplo. Vamos lá. Ou eu não tenho qualificação, ou ninguém me dá emprego. Hum. Na empresa que eu trabalho é uma panelinha e só tem oportunidade Não pro. consigo crescer, no caso. Tá, essa é a historinha que tu conta para quê? Tá vendo? Para justificar tu ficar nessa empresa, tu tem um olhar ruim sobre a empresa e tu odiar aquilo ali, ok? Essa é a historinha. E essa historinha é mentira, já vou falar agora, tá? Porque se tu fosse qualificado, eu como empresário, o que que eu anseio é de gente que queira crescer. Esteja disposto a pagar o preço por isso. Uhum. Qual é o preço, Clóvis? Se qualificar. Ir atrás, se desenvolver, aprender. Todo empresário anseia por pessoas assim. E o que os empresários não querem é pessoas que só queiram crescer, aquela mentalidade assim, quando essa empresa me der a oportunidade, eles vão ver que eu sou capaz. Não, cara, nunca vai acontecer isso. Os dois se frustram. O empresário olhando para o funcionário que poderia se desenvolver e o funcionário olhando para o Esperando. empresário esperando a oportunidade para se desenvolver. Esquece, não vai acontecer. Então a historinha verdadeira que tu vai contar nisso aí é assim, eu preciso me qualificar para ocupar a posição que eu quero, ponto. E se tu não ocupar a posição naquela empresa, tu vai ocupar em outra empresa, mas tu precisa agir. Tem que reescrever a tua historinha, né, que tu conta, com uma atitude que tu vai tomar Ó, aqui, ó, atitude. pra chegar onde tu quer chegar. Exato, exato. Eu aprendi autorresponsabilidade com esse livro aqui. Eu não sei como que eu descobri esse livro, não lembro. Não lembro se tu Cara, esse livro aqui comprou. eu já. Tanto que eu já. Nossa, eu já comprei muitos livros isso aqui. Uhum. Muitos. Entreguei. Cara, no meu aniversário agora, eu ganhei 5 livros. Maravilhoso, cara. Tanto que eu decretei. Até 2025 eu não compro mais livro. Nossa, viu isso, olha, Autoresponsabilidade. Eu não compro mais livro. E tô. Outra coisa. Estou relendo alguns livros. muito bem. Cara, e já peguei uns assim. Sério isso? Tá, mas resumindo. Autoresponsabilidade, eu aprendi com esse livro, O Poder da Ação. Por isso que eu falei no outro episódio, com Paulo Vieira, né? Paulo Vieira. Cara, E aí tem, então, depois o Paulo Vieira fez, não sei se foi depois ou antes, enfim, não qual, sei. qual que veio primeiro, mas é o poder da autorresponsabilidade. Esse livro tá dentro desse aqui. Esse aqui é livro de um final de semana. É bem, bem facinho de ler Eu rapidinho. já falei, né, Marina? Ele tem exercícios também, o livro é muito Isso. legal. Eu já falei assim, se as pessoas lessem cara, esses dois livros aqui, ó, tá? Elas não iam aceitar a vida que levam. Muita coisa a mudar. Só isso aqui, não precisa então ler outros. Leia isso aqui, 2 vezes por ano, leia esses 2 livros aqui. Cara, meu, tu não ia reclamar do teu trabalho, da tua esposa. Nossa, a tua vida ia ser outra. É que na verdade tu ia ter entendimento e a consciência, né, de que tu é responsável por tudo que tu tem, seja bom ou ruim, pela vida que tu Exemplo, tem. exemplo disso aqui, né? A gente teve um episódio, é, as 5 chaves Prosperidade. de sucesso, né? Uhum. Que ele falava do quê? Exemplo, a primeira era frustração, rejeição, frustração, né? Pegar assim, vocês já conhecem pessoas que quebraram, tiveram empresa, quebraram, e uma que nunca mais quis saber de empresa, às vezes entra até em depressão, e tem casos ainda pior que isso, né? E tem pessoas que voltaram e construíram grandes empresas depois disso, né? Sim. Autoresponsabilidade. Ela aprendeu uma maneira de quebrar uma empresa. Ela aprende, sabe o caminho de não dar certo, né? Aprendeu como não fazer. Como não fazer. É o que a gente Isso fala às vezes, né, lá na Reciclar, quando alguma coisa dá errada. Beleza, agora a gente sabe como não fazer, né, vamos ontem, resolver. ontem a gente teve um problema lá que eu falei pro pessoal lá assim, eu aceito isso aqui. Eu aceito esse prejuízo desde que aprendemos com ele e não repetimos. Como é que a gente resolve isso aqui? Aí eu aceito. Porque se a gente não aprender nada, cara, eu não aceito daí. Aí não tem como. Então, é sobre isso. É sobre a gente aprender, sobre a gente puxar os 90%. Pô, chegou um dia, ontem tinha sol, hoje choveu, o que que eu faço? Eu tenho domínio sobre a chuva? Não. O que que cabe a mim? Pegar um guarda-chuva? Faz sentido? Os Sim. 90% para mim não me molhar é pegar um guarda-chuva. E adaptar. Clóvis, que exemplo idiota.
Sim, é isso aí. Simples, né? E é com tudo, né? Isso aqui é o simples que assusta, né? Tem essa frase do Alexandre Weimar. O simples que assusta. A gente quer enfeitar o pavão. Não precisa, né? É que é a questão da frustração, né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm eu vou acordar, hoje vai ter um dia lindo de sol e nós vamos pra praia. Que nem no Rio de Janeiro. A gente foi pro Rio de Janeiro há poucos dias atrás, nós não pegamos. No domingo que a gente ia sair, deu um Daí tinha um solão. solão, agora o restante zero. Nós tinha várias coisas pra fazer. Tá, daí a gente vai ficar lá no Rio Morrendo. brabo, não aproveitar? Não, a gente vai aproveitar do jeito que deu. E amém, foi maravilhoso, foi muito bom. Mas se a gente começa a olhar a coisa só pelo viés ruim, só murmurando, só Reclamando. reclamando, isso vai atrair o quê? Mais coisa ruim, né? Semelhante atrai semelhante. Isso é a energia que tu tá ressoando, emanando, então. Desculpa, Marina. Não, então é isso, é se colocar como responsável de tudo, mas conseguir sempre olhar pelo lado bom, né. Então, Uhum. o que que eu aprendo com isso ou como eu faço diferente para buscar o que que eu preciso para chegar no meu objetivo, porque senão a gente fica frustrado e não evolui, né. Isso aqui que a Marina falou uma coisa seguinte, tá? Se colocar como responsável de tudo, tá? Qual é que é o balizador, tá? Porque eu, quando comecei a inserir na minha vida a autorresponsabilidade, eu tive um problema sério que é a autocobrança, né? Que é uma linha tênue entre eu querer assim, pô, hoje tá chovendo, é responsabilidade minha. Cara, eu não tenho gerência sobre isso, Sim. né? E ninguém tem. Nenhum ser humano tem gerência sobre sol e chuva. Faz sentido? Pelo menos que eu sei, tá? Então, o balizador disso aqui é o seguinte: é eu comigo mesmo, eu e a minha consciência. Eu fiz o máximo possível, eu tenho que descansar. Eu fiz Clóvis, eu fiz o máximo esforço que eu pude e não deu certo. Cara, descansa, fica em É. paz. E eu tenho essa frase: fica em paz porque não era para ser, então, acabou. Agora eu não posso entrar numa batalha de corpo mole e dizer, não deu certo. Não deu certo por quê? Tu se esforçou, tu fez o máximo? Não fiz. Então faltou autorresponsabilidade. Então vai lá e te esforça. Que tu vai fazer diferente. Exato. Então o balizador disso é eu e minha consciência. Cara, eu fiz mesmo tudo que eu podia? Tudo que estava ao meu alcance? Fiz. Então descansa. Descansa em Deus, né? É Que o que isso. for para ser, vai ser. E uma outra coisa sobre autorresponsabilidade é aquilo que eu falo, aquela frase de a beleza das coisas simples, né? E, gente, eu recebo algumas mensagens sobre isso. Não é sobre o objeto observado, é sobre o observador, né? Eu tô treinando para quê? Para olhar beleza em mim, para ver mérito em mim. A gente falou num outro episódio aqui, tá? Sobre se autoacusar, né? Uhum. Sobre o que a grande maioria das pessoas olha para si e vê o quê? Seus defeitos, sua Coisa culpa, ruim. né? Mas a gente tem mérito, todos têm mérito. Tem que olhar o que tem de bom em mim. E é eu treinar, é o observador treinando o olhar para ver mérito em si próprio. Então não é sobre a beleza do amanhecer. Cara, é lindo? Eu acho lindo. A gente gosta de Cecília, né? Às vezes a gente tá andando e a gente foi a Novo Hamburgo esses dias, tinha uns pilares pintados, Uhum. né? Perto do shopping. E ela falava, pai, olha que lindo, mãe, olha que lindo aquelas Uhum. pinturas, olha aquelas cores. É treinar O para olhar, ver né. beleza. Que nem a Marina falou agora. Que coisa mais triste ficar perto de gente que só reclama, que só vê as coisas ruins, né? Não dá. Só tem um tipo de. Ó, observa você. Você gosta de escutar a pessoa reclamando? É porque você é igual. O que uma vítima procura? Outra Outra vítima. vítima. Para quê? Para falar assim, tal coisa é ruim. É Pra se mesmo, é lamentar e a ruim. outra concordar E e contar uma lamentação maior pior ainda, né? ainda. Uhum. Então, é sobre isso. E um dos maiores mitos, sabe lá atrás, o que eu trouxe para minha vida, das maiores mentiras que existe, Hum. uma frase que uma grande parte das pessoas acha que é verdadeira, sabe qual é? Os opostos se atraem. A maior mentira do mundo que os opostos se atraem. Por quê? Porque eu e tu somos mais iguais do que diferentes. E a gente se atrai, né? Os iguais que se atraem. Se tu reclama da tua esposa, tu é mais igual ela do que diferente. Quando tu fala da tua esposa, tu tá falando de ti.
Quando tu fala do teu patrão, tu tá falando de ti. Quando eu falava que A uma gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Eita glória! Quando eu falava que o governo era ruim, que ninguém ajudava, É porque tu não ajudava. pra te ver. Então, quando tu tá falando do teu colega, tu não tá falando do teu colega, tu tá falando de ti, verdade? Verdade. São os iguais que se atraem. Água vai pra quem? Vai pra onde? Pra onde tem água. O amor vai pra quem? Pra quem tem ódio? Não. Pra Quem quem tem tem amor. amor. O ódio. Sabe aqueles dias do quanto mais pressa, mais demora? Uhum. Então, para finalizar, me dá aqui. Que dica tu quer dar pro Gente, não sejam vítimas. não, no positivo. Como é que É, fala? Ó, esse aqui é a estrutura de pensamento. Sejam diretores, sejam protagonistas da própria vida de vocês, da isso, vida de vocês. isso aí. Se autorresponsabilizem ser. Eu falar bonito assim, ó, a melhor, tem uma frase, eu tenho no meu celular várias frases, tá? Que eu trago para mim. A melhor maneira de prever o futuro é criando. Então sejam, desenhem, escrevam, sejam responsáveis pela vida que vocês querem. Sejam vocês quem escrevam a vida. Ah, Cláudio, mas eu vou enfrentar desafio. Vai sim. Vai, vários. Mas é muito melhor do que viver uma vida se vitimizando. Uma vida só querendo ter algo, querendo fazer algo e culpando os outros por isso. Ó, vou finalizar aqui lendo uma frase, tá? Pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizante responsável pela mediocridade das suas vidas. E dizem: ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse a chance. Ah, se meu pai tivesse sido. É a história dos gêmeos que tu contou, né? Eu aposto, desafio qualquer pessoa a ler pelo menos esses 2 livros aqui, aplicar as ferramentas e continuar igual. Teve uma pessoa que eu entreguei uns livros para ela assim, lê. Se tu não fizer a diferença, eu te pago os livros, né? Foi? Eu te pago o livro e pago as horas tua. É. Que tu ganha hoje por hora, eu te pago os livros. Se tu ler esses 4 livros aqui e tu continuar igualzinho tu tá hoje. Mas tem que ler, né? Aí ele falou assim: ah, Bobaião, tu sabe que vai mudar? Sim, eu sei que vai mudar. Mas por que tu não lê, cara? Tá. Mas isso é papo, por que não lê? Porque sabe o que tem que fazer e não faz, isso é papo para outra conversa. Outro podcast. Isso. Gente, comenta, compartilha. Tem dúvidas, manda aqui, manda no direct. Compartilha com alguém. Deve ter um amigo, um familiar, pai, mãe, filho, papagaio. Manda isso aqui e se inscreve no canal. É isso aí. Tá? Beleza? Não seja egoísta. Compartilhe conhecimento. Compartilha conhecimento, tá? Que tu vai aprender muito mais. Beleza? Beijo no coração.